Irmãos, vamos fazer a liturgia da palavra nesse momento. Se encontra em Gênesis, capítulo 4, do versículo 17 ao 24. Que diz assim: Caim teve relações sexuais com a sua mulher, ela engravidou e deu à luz a Enoque. Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho, Enoque. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque. Lameque casou-se com duas mulheres. A primeira chamava-se Ada, a segunda, Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpas e flauta. Por sua vez, Zilá deu à luz Tubal-Caim, que forjava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim se chamava Naamá. Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam a minha voz. Mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem por me ferir e um menino por me contundir. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. E essa é a palavra de Deus. Graças a Deus. Vamos orar, meus irmãos, antes de começarmos a refletir sobre a palavra do Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade tão preciosa que o Senhor nos dá de estarmos diante do texto bíblico e para meditá-lo. Que o Senhor fale conosco, que os nossos corações possam ser profundamente transformados, Deus, pela palavra do Senhor, e que a gente possa entender, Deus, qual é a nossa missão e a nossa postura diante da cidade. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como você sabe, nós estamos numa série de mensagens aqui na nossa igreja, intitulada Identidade Urbana. Chegamos ao 5º episódio dessa série de mensagens, e o objetivo dessa série de mensagens, como a gente sempre tem falado aqui, é justamente de revisitar a nossa declaração de missão da nossa igreja, de uma forma que é muito fundamentada, mas revisitá-la à luz da palavra de Deus. Como você sabe, a Igreja Batista Urbana, ela existe para honrar e servir a Deus, na comunicação do Evangelho e na formação de discípulos que são maduros e engajados na renovação espiritual, cultural e social da grande São Paulo e do mundo. Semana passada a gente refletiu justamente sobre o que é ser uma igreja madura e engajada na renovação espiritual. E a gente percebeu que ser uma igreja engajada na renovação espiritual era justamente de ser uma igreja que conhece o seu Deus e, consequentemente, se conhece. Passa por essas duas camadas extremamente importantes, e aí sim entende que a gente precisa trilhar o caminho da redenção. Hoje a nossa missão, ela é extremamente complexa, né? Porque nós vamos refletir sobre o que é ser uma igreja engajada na renovação cultural, observando esse texto que é um tanto complexo e ainda tendo essa missão extremamente importante de aplicar esse texto às nossas queridas mamães, né? Já que estamos num dia das mães. Mas, meus irmãos, antes de começar a conversar com vocês sobre o que é ser uma igreja engajada na renovação cultural, preciso contar para vocês uma história. Em 2017, eu não pertencia ainda à Igreja Batista Urbana, nem ao movimento batista, pertencia a uma outra igreja, e lá no segundo semestre de 2017, eu comecei a estudar no Seminário Servo de Cristo. E lá, a primeira disciplina que eu fui fazer era uma disciplina chamada Introdução à Filosofia e à Teologia, e quem foi o meu professor foi justamente o professor Isaac Sikizu, pastor Isaac Sikizu. E ele estava, naqueles momentos, iniciando os movimentos de plantação da Igreja Batista Urbana lá em Santo André. Eles já estavam ali se reunindo no
no auditório, na verdade, numa das salas de aula do Seminário Betel Brasileiro, lá de Santo André, e ele conversava com a gente bastante, e numa das conversas ele dizia para a gente que aquele movimento que começou como um pequeno grupo que estava estudando uma carta de Paulo, ele tinha o objetivo de ser uma igreja engajada na renovação cultural. E aquilo, meus irmãos, já em 2017 mexeu bastante comigo. Eu me lembro que eu chegava do seminário e tinha várias conversas com a Carol, algumas ela já estava dormindo porque estava tarde, né? Mas conversávamos bastante sobre essa coisa de ser uma igreja engajada na renovação cultural, porque eu sempre entendi, meus irmãos, que nem tudo que está posto lá fora é ruim. Nem tudo que de alguma maneira a gente partilha, seja no trabalho, nas artes, no campo da cultura no geral, de tudo que de alguma maneira faz parte da identidade de ser brasileiro, ou de ser sul-americano, ou de se entender como alguém americano, poderia ser colocado na conta daquilo que é ruim. E por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque nós crescemos dentro de um contexto evangélico em que tudo que está posto da porta para fora desse ambiente aqui é ruim, é do capeta, não presta, não é legal, vai nos levar a um esfriamento espiritual. E a gente cresceu nesse ambiente de fazer essa distinção, de que Cristo está contra a tudo que é movimento cultural, e meus irmãos, a pior talvez sensação que esse estado, ou essa postura, ela nos dá, é justamente de nós entendermos às vezes como evangélicos, ou como religiosos, tão arrogantes, de acharmos que nós portamos a verdade, e isso é uma realidade, mas que a gente faz esse dualismo, de que eu tenho a verdade e todo mundo está perdido, eu sei o que é certo e o que é errado, e todo mundo não presta, e estamos aqui, e o mundo está aqui, tudo que o mundo produz é ruim, não presta, não é legal, como eu disse para vocês, se não é santo, a gente precisa descartar. Já na minha adolescência, né, nesse clima todo, eu me lembro de que às vezes eu escutava um artista ali, ou uma música ali, e eu via que essa música nos levava a pensar sobre questões interessantes da sociedade, ou tinha uma boa perspectiva sobre o amor, e vez ou outra alguma pessoa olhava para mim e falava, se você continuar ouvindo esse tipo de coisa, você vai se esfriar, você vai desagradar a Deus, porque tudo nos é lícito, mas a gente não pode nos participar dessa coisa. E aí a gente vai criando essa pressão, esse terrorismo espiritual, a olhar para tudo que é lá fora e entender que tudo lá fora, de alguma maneira, está posto dentro de um sistema maligno e não presta, e tudo que é produzido por crente é coisa boa, e aí a gente tem comida de crente, a gente tem roupa de crente, a gente tem música de crente, a gente tem carro de crente, a gente tem banco hoje de crente, e vai criando toda essa parafernália que de alguma maneira a gente vê. Estamos nos propondo, meus irmãos, a justamente sermos uma igreja engajada na renovação cultural, para nos afastarmos dessa perspectiva, para entendermos biblicamente e à luz da Bíblia, de que modo nós precisamos lidar com a cultura, e lidar e interagir com a cultura, se há coisas que nós podemos celebrar da cultura, ou se tudo de alguma maneira que nos é posto diante da cultura, a gente precisa rejeitar e não tem conversa. Esse texto que nós lemos, de alguma maneira, ele vai nos ajudar a entender isso, porque esse texto ele vai narrar para nós justamente a fundação da primeira cidade. Quando a gente olha para a narrativa de Gênesis, até Gênesis 4, quando Caim, ele mata o seu irmão por inveja e porque Deus não aceitou a sua oferta, Deus ele amaldiçoa Caim, a gente conhece a história,
ele diz para Caim que ele andaria errante nesse mundo, de que de alguma maneira ele não teria residência fixa. Ele clama ao Senhor porque o castigo dele de alguma maneira tinha sido muito intenso, e aí Deus diz para ele que ninguém o tocaria, mas de que ele andaria errante. E a Bíblia vai dizer que Caim, ele teve relações com uma mulher, ele casou-se com uma mulher, em algumas outras traduções, e o texto diz que ele se tornou papai, o nosso amigo Caim aqui, de uma criança chamada Enoque. E é interessante, meus irmãos, porque o nome Enoque, ele justamente tem essa ideia de alguém que é consagrado, de alguém que é dedicado ou iniciado para alguma coisa. E o texto vai dizer que o Caim, ele tem o seu filho aqui, Enoque, e ele funda uma cidade chamada Enoque. Bem-vindos ao município de Enoque, prefeitura de Enoque, fazendo tudo de bom para você. Esse era o slogan da cidade do nosso amigo Caim. Ele tem um filho, fica emocionado e funda uma cidade. Mas, meus irmãos, é importante a gente perceber como essa cidade vai se desenvolver, porque aqui é justamente o desenvolvimento dessa cidade que a gente começa a entender o que é cultura. E antes de começar a olhar para o desenvolvimento dessa cidade fundada por Caim, chamada Enoque, a gente precisa partir do pressuposto que cultura é todo e qualquer esforço, ou labor humano, ou trabalho humano, dentro desse mundo que tem o objetivo, guarde isso, de desenterrar tesouros e riquezas e colocá-los a serviço de alguma coisa. Eu gostaria de partir desse pressuposto nesse texto, de que cultura é todo o esforço que nós fazemos, seja em qualquer área, ou seja empreendido por qualquer pessoa, que tem esse objetivo de desenterrar tesouros, riquezas, que vão estar a serviço de alguma coisa. A cidade de Enoque, a prefeitura de Enoque, ela já começou a desenvolver esse labor cultural, essa de alguma maneira, essa volição cultural de se olhar para uma comunidade de pessoas e colocá-la a serviço de alguma coisa. Mas, meus irmãos, quando a gente continua olhando para a narrativa, a fundação da primeira cidade, a prefeitura de Enoque, ela não começou tão bem porque ela não começou com Deus. Não havia nenhuma incidência de invocação de Deus ou de alguém que andasse com Deus. Essa cidade, ela é fundada por Caim, ela recebe o nome do seu filho, mas ela começa de uma forma e começa a se desenvolver de uma forma sem os auspícios ou sem a vontade do nosso Deus. E a gente percebe através das gerações, porque a Bíblia vai dizer, como vocês bem leram com a Samira, que o Caim ele teve esse filho, e aí o próprio Enoque, ele gerou Irade, e é importante a gente entender que a palavra Irade significa cidadão, alguém que pertence à cidade. Ou seja, o projeto do Caim deu certo, de fundar uma cidade, porque a sua segunda geração, ela já se sentiu pertencente a esse projeto empreendido por ele. E o próprio Irade, ele se tornou pai de uma outra criança, chamada Meu-Jael. E é importante, porque esse nome Meu-Jael, aqui a gente já tem uma incidência de Deus. Esse nome ele já significa alguma coisa sobre Deus. Mas o próximo filho de Meu-Jael, que vai se chamar Metusael, ele também tem esse El, que significa Deus. Então a gente tem o desenvolvimento dessa cidade, indo de vento em polpa, dentro de uma cultura cainita, promovida pela vingança, pela violência, porque Caim, ele recebeu um decreto de Deus. Ele vai andar errante pelo caminho, ele não teria residência fixa, e de alguma maneira esse homem, ele estaria juramentado dentro dessa palavra, de que se alguém ferisse ele, ele seria vingado 7 vezes. E aí os seus
descendentes, as pessoas que viriam depois dessa geração, elas continuaram esse projeto citadino, esse projeto urbano, mas um projeto que não tem invocação de Deus. Embora haja a incidência de Deus nos nomes dos descendentes de Caim, nós não temos nenhuma prova cabal de que eles estavam servindo a Deus e honrando a Deus. Esse projeto, meus irmãos, ele atinge o seu ápice quando Metusael, ele se torna papai de um rapaz chamado Lameque. E o Lameque, é importante, eu estou trazendo os nomes, meus irmãos, dessas pessoas aqui, porque não é que existe alguma coisa mística, tá, nos nomes dele, não é em questão disso, é porque na cultura hebraica, o nome que era dado a uma criança sempre tem um significado para a narrativa extremamente importante. E Lameque, ele justamente recebe o nome de alguém que é forte, alguém que tem poder, alguém que é poderoso. E é importante porque Lameque, ele vai continuar esse projeto urbano e citadino, mas ele vai continuar esse projeto urbano e citadino sem Deus. E não somente sem Deus, ele vai conseguir aprofundar toda a cultura do seu tataravô, até então, de uma cultura que era mediada pela violência e uma cultura que era mediada pela satisfação dos seus desejos e dos seus interesses. Porque se você olhar comigo no verso 19, você vai perceber que Lameque tomou 2 mulheres por esposas. Lameque vai começar aqui, meus irmãos, um projeto de poligamia. Ele vai começar a degradar, a desconfigurar aquilo que Deus havia proposto por o conceito de família. Vai se casar com uma mulher chamada Ada, que significa beleza, alguém que é bela, alguém que de alguma maneira é padrão de beleza, e vai se casar com uma mulher também chamada Zilá. E dessas mulheres, ele vai ter 4 filhos, 3 deles, de alguma maneira, têm importância para essa narrativa. Mas até aqui, meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa importante. Cidade. Só pelos nomes dessas gerações todas, cidade é um ambiente de significado. Se eu pudesse definir para você o que é cidade à luz de Gênesis 4, eu poderia dizer para você que cidade é um ambiente comunitário, onde pessoas se reúnem para um bem comum e que tem significado. Engana-se aquele que acha que a cidade é um ambiente extremamente neutro, um ambiente isento de significados, um ambiente isento de propósitos. Engana-se aquele que acha que quando seu filho vai para a escola, ele está pisando num ambiente que de alguma maneira está isento de significado, isento de propósito, isento de algumas tendências que só vão acontecer naquele ambiente. Engana-se aquele que acha que de alguma maneira vai trabalhar, que é uma das bênçãos que é presente na cidade, e acha que o seu próprio trabalho não tem significado, e acha também que o seu próprio trabalho de alguma maneira não tem propósito. E deixa eu abrir um parênteses importante aqui. O seu trabalho, ele não depende da sua satisfação para ter propósito. Eu estou chateado com o meu emprego, eu não vejo a hora de Deus abrir uma porta para mim, eu estou numa crise vocacional enorme. E aí você acha que seu trabalho não tem propósito. Aí você acha que seu trabalho não tem significado. O nosso trabalho, meus irmãos, ele tem um propósito tão grande e último na sociedade, que ele supera, ele de alguma maneira está além daquilo que eu me satisfaço enquanto desejo, enquanto conveniência, enquanto os meus interesses. Ele não perde propósito quando de alguma maneira eu e você estamos felizes ou infelizes. Isso é uma coisa extremamente importante para a gente perceber. E se a cidade ela é um ambiente de significado, se a cidade ela é esse ambiente que de alguma maneira vai se desenvolvendo a partir dos significados que as pessoas que o pertencem vão dando, esses significados eles precisam ganhar uma profunda importância da igreja.
A igreja, ela não pode, em alguma medida, e com todo respeito ao movimento pietista que nós tivemos alguns séculos atrás, desprezar o significado da cidade, ou os bons propósitos que as cidades têm. A gente não pode achar, meus irmãos, que nós somos um pontinho fora da cidade, e de alguma maneira, arrogar para nós uma soberba religiosa, intelectual ou moral, e achar que a cidade, de alguma maneira, não tem nada a contribuir para nós. Pelo contrário, cidade é ambiente de significado. E se é ambiente de significado, nós precisamos, de alguma maneira, a igreja, de alguma maneira, precisa dar atenção a ela. Aqui nós temos uma cultura empreendida pelo nosso amigo Lameque, extremamente vil, extremamente espúria. No momento que ele se casa com a Ada, e no momento que ele se casa com a Zilá, ele demonstra para a cidade que casamento não é um ambiente em que a gente se relaciona para um bem maior. Casamento é um ambiente em que a gente se relaciona simplesmente para suprir as nossas demandas e os nossos interesses. E meus irmãos, eu quero chocar você aqui, porque às vezes, nos nossos relacionamentos, nós temos o mesmo coração polígamo do Lameque. A gente se relaciona com os nossos cônjuges, esperando deles coisas que somente Deus pode nos dar. Às vezes a gente se relaciona com os nossos cônjuges, esperando deles coisas que somente a palavra de Deus pode nos conferir. Ou até mesmo a gente se relaciona com os nossos cônjuges, colocando neles uma expectativa que não deveria estar empreendida na figura deles. Lameque começa aqui uma cultura, meus irmãos, que precisa ser redimida, que é de achar que a cidade, ela precisa estar comprometida com os nossos desejos e com os nossos interesses. É por isso que quando você quiser conhecer alguém, ao invés de perguntar para ele, é somente você perceber o que está de alguma maneira pipocando nessa sociedade. Porque na cidade em que nós vivemos, ela de alguma maneira é retrato do coração e da alma dos seus habitantes, dos seres que de alguma maneira são urbanos e convivem com ela e participam da cultura dela. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que essa cidade que está começando através de uma cultura de violência e uma cultura que está simplesmente comprometida com os interesses dos seus munícipes e dos seus cidadãos, ela ganha 3 figuras ou 3 personagens que ganham uma proeminência na narrativa do texto. Como a gente viu, a Ada, ela tem 2 filhos aqui. O primeiro é chamado Jabal, e o Jabal, ele foi pai daquilo que a gente chama dos que moram em tendas e daqueles que criam rebanhos. Jabal, ele dá à luz, na verdade, ele é aquele que vai começar a empreender todos os intentos imobiliários daquela cidade. O Jabal, ele é aquele que vai colocar o plano de minha casa, minha vida, para tocar na cidade do Enoque. O Jabal também, meus irmãos, é aquele que de alguma maneira vai ser uma figura proeminente no agronegócio. É o Jabal que vai começar, meus irmãos, a cidade de Barretos aqui, para colocar ela de alguma coisa em vento em popa, as grandes conferências dos tratores, aquela coisa boa de ver o gado sendo tocado e as grandes tendas sendo construídas. Isso começa com o Jabal. O segundo filho da Ada, não menos importante, ele se chama Jubal. Muito criativa a Ada, né? Olha o primeiro filho, Jabal. O segundo filho, Jubal, né? Mas tudo bem, vamos continuar aqui a entender a história dessa família. Mas o Jubal, meus irmãos, ele também não foi menos importante. Ele foi o pai de todos aqueles que tocam harpa e flauta. O camarada foi extremamente importante para a música, para a evolução daquilo que a gente chama de arte e cultura, de música, daquilo que é extremamente importante para a nossa alma. E meus irmãos,
Tudo isso dentro de uma cidade sem Deus, tudo isso dentro de uma cidade que não estava invocando o Senhor, tudo isso dentro de uma cidade que de alguma maneira não tinha nenhum compromisso com o eterno. A Zilá, ela vai dar filho também, ela vai dar à luz a um filho chamado Tubal-Caim. Eu não sei se o nome do pai da Zilá tinha Tubal, aí eles começaram uma discussão lá, vai colocar o nome do meu pai, vai colocar o nome do meu antepassado Caim. Aí eles decidiram, vai ser Tubal-Caim. Mas o Tubal-Caim, meus irmãos, ele teve uma grande importância aqui na narrativa, porque a Bíblia vai dizer que o Tubal-Caim, ele foi pai daqueles que mexem com ferramentas de bronze e de ferro. 3 pessoas que de alguma maneira estavam envolvidas com o desenvolvimento social da prefeitura de Enoque, da sociedade, dessa cidade que foi crescendo, e que de alguma maneira contribuíram para o desenvolvimento cultural dessa cidade. Cidade é ambiente de significado. Cidade é ambiente de desenvolvimento. Embora, meus irmãos, não tenhamos um nome Deus aqui, não tenhamos alguém que de alguma maneira comece um relacionamento com o eterno, nós temos desenvolvimento aqui. E aqui a gente precisa abrir um parênteses, porque Tubal-Caim, Jabal e Jubal, embora não sejam pessoas que andem com Deus, são pessoas que estão cumprindo um mandato que o próprio Deus havia dado para Adão e Eva, e que não foi descaracterizado ou anulado por causa da queda. Quando Deus criou o homem, Ele disse para o homem que eles deveriam ser férteis e se multiplicarem. Isso a gente chama de mandato social. Mas Ele também disse que esses homens, eles deveriam cultivar a terra e eles deveriam dominar a terra. E isso a gente chama de mandato cultural. E meus irmãos, isso é extremamente importante para nós, porque Deus não desenhou uma sociedade ou um mundo em que eu e você estivéssemos dentro da igreja e não entendêssemos e não nos entendêssemos como seres culturais, como seres que de alguma maneira estão participando de uma cultura e desenvolvendo essa cultura. Todos nós que estamos aqui somos seres culturais que de alguma maneira estamos desenvolvendo cultura. Estamos participando dessa cultura, seja ela boa ou seja ela ruim. Você, mamãe, que está aqui, talvez você seja a primeira, ou a primeira, tenho absoluta certeza que é a primeira a ser aquela que de alguma maneira vai conferir desenvolvimento de cultura para os seus filhos. Você, no seu comportamento, na sua postura, na forma como você fala, na forma como você lida com os problemas, com as tensões, de alguma maneira está produzindo cultura na sua casa. E meus irmãos, a gente precisa olhar para o exemplo de Tubal-Caim, de Jubal e de Jabal e entender que quando nós estamos diante da nossa cidade, nós precisamos entender que quando as pessoas estão produzindo cultura, desenvolvimento social, cultural, tecnológico, avanço tecnológico, música boa, porque não existe música do mundo e música da igreja, existe música boa e música ruim. A gente precisa entender que quando essas pessoas, mesmo sem Deus, estão fazendo isso, elas, quer queiram ou não, estão cumprindo um mandato que Deus deu a elas, simplesmente por serem imagem e semelhança do Senhor. É por isso que diante da cultura em que nós vivemos, nós precisamos nos comportar de maneira diferente. Alguns teólogos gostam de dizer, meus irmãos, que diante da cidade e diante da cultura que é construída por nós na cidade, existem talvez 3 R's que a gente precisa considerar. O primeiro é aquele do receber. Tem coisa na cultura que a gente recebe com muita alegria,
com muita graça, porque é coisa boa. Tem cheiro de eternidade, tem cheiro de coisa boa. De alguma maneira, por mais que tenha sido criado por alguém que não é de Deus, que não foi, que de alguma maneira não foi encontrado por Cristo na experiência da salvação, a gente recebe, porque foi criado por alguém que é a imagem e semelhança de Deus. E se Ele criou, é porque de alguma maneira Ele estava cumprindo, indiretamente ou involuntariamente, um mandato cultural. Então tem coisa na cultura que a gente recebe com muita bênção, com muita alegria. Mas tem coisa, meus irmãos, que a própria Bíblia, ela nos dá essa missão e essa tarefa de rejeitar. Esse é o segundo R. Tem coisa que de alguma maneira foi criado para produzir maldade, para produzir falta de dignidade nas pessoas. E essas questões, meus irmãos, culturais, que a gente sabe que não glorifica a Deus, que de alguma maneira não possui verdade, bondade e verdade, bondade e de alguma maneira eternidade, a gente rejeita. Isso é extremamente importante para nós, meus irmãos, porque eu vim de um contexto que a gente chegava para o pastor e a gente falava assim: pastor, isso pode ou não pode? Esse CD aqui, pastor, eu posso ouvir ou eu não posso ouvir? Aí o pastor chegava para a gente e falava: esse aqui você pode, meu filho, isso aqui é legal, isso aqui é bacana. Aí na outra semana a gente chegava para o pastor e falava: pastor, esse aqui pode e esse aqui não pode. Aí o pastor olhava para a gente e falava: isso aqui não pode, meu filho, isso aqui não é legal. E aí a gente fica nessa imaturidade e nessa infantilidade gospel do que pode e não pode. E meus irmãos, eu gostaria de sair daqui em paz, com uma sensação de que se nós estamos ouvindo a palavra de Deus, domingo após domingo, e se somos de alguma maneira discípulos maduros e engajados, a gente não fica nessa infantilidade do pode e não pode. A gente sabe aquilo que a gente precisa receber, e a gente sabe daquilo que a gente precisa rejeitar. Mas tem um terceiro R, que é o R do redimir. Tem coisa que de alguma maneira, meus irmãos, a gente redime. Nós que somos cristãos, que de alguma maneira estamos ouvindo sempre a palavra de Deus, existem algumas coisas que a cultura vai produzindo, que nós produzimos nessa cultura, que a gente vai redimindo. Vou dar um exemplo extremamente importante para vocês. Tem muitos professores que, infelizmente, no exercício da sua função, ao invés de formarem cidadãos críticos e pensantes, eles formam militantes. Sejam para um lado político, seja para outro lado político, porque a escola não é um ambiente neutro, meus irmãos. É um ambiente em que as pessoas se posicionam. A grande questão, meus irmãos, é de que um professor cristão, ele não forma um militante, ele forma um cidadão extremamente comprometido com aquilo que é verdade. Porque na tradição bíblica, a gente entende que toda verdade é verdade de Deus. Isso a gente redime. Tem profissional que sabe que dentro da sua empresa já existe uma cultura de desonestidade, já existe uma cultura que de alguma maneira ofende o outro e ofende o próximo. Você que é cristão, discípulo maduro e engajado, você não rejeita e nem recebe esse tipo de cultura. Você, com a sua presença fiel, você redime esse tipo de inovação cultural. É por isso, meus irmãos, que dentro da cidade, a gente precisa andar com essa perspectiva. Existem coisas que a gente recebe, existem coisas que a gente rejeita, e existem coisas que a gente redime. Mas a Bíblia vai dizer também que o nosso amigo Lameque, ele reúne as suas duas esposas
E eu acho extremamente importante isso, porque ele vai cantar um hit aqui de carnaval, mas ele reúne as suas duas esposas. Parece que o Lameque, como nós, já entendia que nas suas esposas estava essa tarefa natural, que de alguma maneira é tarefa do pai e tarefa da mãe, de conferir produto, capital cultural para os seus filhos. E ele vai dizer: mulheres, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje eu matei um homem, e eu feri um homem, simplesmente porque eu sou Lameque. E ele, sabendo de que ele era Lameque, sabendo de que ele era poderoso, que o seu próprio nome já demandava essa alcunha para ele, de homem poderoso, de homem forte, o texto vai dizer que ele disse que matou um homem porque o feriu e um menino porque o machucou. E se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque seria vingado 77. Isso aqui, meus irmãos, é extremamente importante para a cidade, porque o que Lameque está dizendo é de que essa cidade, que agora havia recebido produção de tendas, que recebeu produção agropecuária, que recebeu ferro, que recebeu arte, cultura, música, agora essa cidade também, ela recebeu um paradigma cultural extremamente importante dado para o Lameque. Vence nessa cidade quem é o mais forte. Está bem nessa cidade justamente aquele que é o mais forte. E se alguém te ferir, e se alguém atentar contra você, a palavra agora não é vingar 7 vezes. Agora a palavra é entender que nas nossas interações urbanas, a maldade, ela precisa ser vingada 77 vezes. Esse número, meus irmãos, não tem nada mistagógico nesse número. O que nós temos aqui é uma ideia justamente de infinitude, de que essa maldade, de que essa crueldade, ela seria vingada para sempre, ou de maneira contínua. E nós temos algumas lições para aprendermos dentro dessa história maravilhosa da fundação dessa cidade. E aqui eu caminho para o final. Nós percebemos, meus irmãos, que essa história, ela nos suscita algumas dúvidas. Primeira dúvida é da gente entender o que o Evangelho diz sobre as nossas interações culturais. O que é ser uma igreja engajada na renovação cultural? Primeira coisa que o Evangelho vai nos ensinar, meus irmãos, é de que ser uma igreja engajada na renovação cultural, uma igreja que interage bem na sociedade, é entender que a cidade, ela sempre tem alguma coisa a nos ensinar. Cristão que é cristão, interage com a cidade de maneira humilde. Chega, meus irmãos, de nós sermos uma igreja evangélica brasileira que pouco é relevante para a cultura, mas tem uma arrogância do tamanho dos 27 estados brasileiros. Nós pouco interagimos, pouco estamos nos espaços culturais de relevância dessa sociedade, mas a nossa arrogância, ela vai de norte a sul. Nós conversamos com as pessoas, meus irmãos, que não têm Deus, e a gente conversa com essas pessoas com um olhar de cima para baixo. A gente tem a coragem de olhar para as pessoas como se essas pessoas, elas não tivessem nada a nos ensinar. A gente, imbuído daqueles filmes de nós contra eles, eu me lembro que eu cresci com uma juventude e adolescência de, às vezes, querer desafiar professor de filosofia, né? Qual é o momento heróico de um jovem na escola? Você desafiar aquele seu professor ateu. E a gente cria esse paradigma heróico de olhar para o professor e falar: olha, professor, sabe por que você não sabe o sabor dessa laranja aqui? É porque você não experimentou essa laranja. Da mesma coisa, você fala que Deus existe porque você não experimentou esse Deus.
E a gente cria, meus irmãos, esse clima de arrogância, quando na verdade o que o Senhor nos ensinou é que diante da arena pública ou diante dessa cidade, a nossa postura deveria ser de humildade. Deveríamos ser mais humildes, meus irmãos, com as pessoas feministas que a gente conhece. Deveríamos ser mais humildes com as pessoas que se identificam com a comunidade LGBTQIA+, que a gente conhece. Deveríamos ser mais humildes com aquele comunista ou com aquela pessoa da extrema direita que você de alguma maneira convive e que não quer saber de Deus, só quer saber de política. Deveríamos ser mais humildes com aquele vizinho que de alguma maneira acha que sabe de tudo, mas ele é tão Lameque como eu e você, que vive num paradigma de violência, agora de violência pela causa de Cristo. Então o primeiro sintoma que Deus, Ele nos ensina através do Evangelho a termos em relação à cidade, é justamente essa postura de humildade. Precisamos entender, meus irmãos, que as pessoas aí fora, em alguma medida, têm alguma coisa a nos ensinar. Segunda postura que a gente precisa ter aí fora é uma postura de confiança. A gente precisa entender que agora, sendo um discípulo maduro e engajado, nós temos alguma coisa a contribuir para essa cidade. A gente não pode ter uma postura extremamente fatalista de achar que essa cidade não tem mais jeito e de que ela precisa seguir dessa forma e a gente precisa largar a mão de tudo. Ou uma postura extremamente triunfalista de achar que eu, no meu trabalho ou na minha família ou em qualquer lugar, vou ser o redentor dessa cidade. Mas de maneira muito equilibrada e de maneira muito humilde, a gente precisa entender que a igreja, ela tem alguma coisa a contribuir para a cidade. Eu me lembro de um pastor que foi muito importante para o meu ministério, e um dia conversando com ele, ele dizia que ele pastoreava uma igreja num bairro muito periférico, e esse bairro estava sofrendo bastante com o tráfico de drogas. E ele, naquele ímpeto pentecostal dele, ele juntou o círculo de oração da igreja. Círculo de oração esse que tem muito reformado por aí que gosta de criticar, né? Mas nunca orou como essas irmãs oram. E fez uma campanha de oração para as bocas de fumo da região periférica onde ele pastoreava, fechar. E meus irmãos, não é que as bocas de fumo começaram a fechar? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a igreja, em alguma medida, ela tem alguma coisa a contribuir para essa cidade. E a gente vai fazer isso de maneira muito, mas muito humilde e com muita confiança. Sabendo de que se temos alguma coisa a contribuir, a gente precisa fazer isso com uma postura humilde, mas não abrindo mão dos nossos princípios e dos nossos valores. Como é que a gente contextualiza isso, meus irmãos, no contexto dos nossos trabalhos? No contexto do ser estudante universitário? É você sabendo de que você não precisa viver uma vida fragmentada do jeito que a gente vive por aí. É você sabendo de que cabe as pessoas saberem de que você é cristão no seu contexto de trabalho, no seu contexto de estudo, no meio da sua parentela. Essa postura de confiança, ela precisa existir. E em último lugar, meus irmãos, o Evangelho, ele nos ensina a termos coragem. Porque a gente precisa de coragem. Porque em nenhum momento a Bíblia nos ensina de que quando a gente interage com a cultura, a gente precisa negociar os nossos valores. Nós tivemos, meus irmãos, durante a história da igreja, posturas de interação com a cultura extremamente problemáticas. Se a postura pietista de Cristo contra a cultura, em alguma medida, ela é boa, mas ela é problemática, a postura dos nossos irmãos liberais foi também extremamente problemática, de achar que somente a figura de Cristo
sem os valores, ela poderia ser uma figura de relevância para a sociedade. Ela foi muito problemática também. Então, como é que a gente interage com a cultura? Primeiramente, a gente precisa entender de que dentro de uma cultura e num ambiente hostil, sem Deus, com muito desenvolvimento, mas sem desenvolvimento de um andar com Deus, a gente precisa ser humilde. Temos alguma coisa a aprender com as pessoas. A gente precisa ter confiança. Temos alguma coisa a contribuir para as pessoas. E a gente precisa ter coragem de saber que as nossas posições, elas não podem ser negociadas. A Igreja Batista Urbana, meus irmãos, ela não é uma igreja que negocia valores, simplesmente para ser relevante na sociedade. Pelo contrário, a gente entende de que o nosso chamado, ele foi justamente um chamado para aquilo que Tim Keller vai dizer num livro muito precioso em que ele escreveu, chamado Igreja Centrada. Que o nosso chamado, meus irmãos, é de sermos uma cidade alternativa dentro das cidades humanas. E também de criarmos uma cultura alternativa dentro dessa cultura em que nós estamos construindo a participar. E como é que isso acontece no texto bíblico? A Bíblia vai dizer que Abel, ele tem relações de novo com a sua mulher e ela dá luz a um outro filho. Esse filho vai se chamar Sete. Sete, ele vai ter um outro filho chamado Enos. Enos é justamente a antítese de Lameque. Porque se Lameque tinha um nome que significava fortaleza, poder, forte, Enos vai se chamar fraqueza. Enos tem o significado de vulnerabilidade, de fraqueza. Mas a Bíblia, de muito preciosa, vai dizer que nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Foi justamente na figura de alguém que era vulnerável, na figura de alguém que era fraco, que aparentemente não tinha nada para contribuir para tanto desenvolvimento e para tanta volição urbana que existia, que começou-se a invocar o nome do Senhor. Agora, eu acho maravilhoso, meus irmãos, porque essa história, esse mandato cultural, ele vai atingir a sua plenitude na figura de Cristo. Porque nós não somos servos de Lameque, que vinga a maldade em 77 vezes. E também não somos servos de Enos, que somente é essa figura profunda de vulnerabilidade. Nós somos servos daquele que de alguma maneira é a plenitude do que Lameque e Enos foi. É o próprio Cristo. Em Cristo, a gente percebe as fraquezas humanas, a natureza vulnerável, uma natureza que de alguma maneira possui todas as particularidades e as complexidades frágeis que se tem. Mas esse homem, Cristo, ele não deixou de ser Deus. Se Lameque, ele se achou poderoso para vingar todas as vezes que ele seria ferido, Jesus, ele foi poderoso, fazendo justamente o contrário disso. Jesus permitiu ser ferido, para que eu e você produzíssemos hoje, ou fôssemos alvos de uma renovação cultural, que não começa somente numa sociedade, mas começou na nossa alma. O que Jesus ele fez por nós, meus irmãos, foi justamente mudar esse clima cultural que a gente vivia no pecado, de achar que a nossa vida, ela seria feliz, simplesmente quando nós vingássemos toda a maldade que nós recebíamos. Foi Jesus, meus irmãos, que disse que essa sociedade ela não vai mais sobreviver enquanto ele voltar a partir de vingança. É por isso que a igreja, ela não levanta bandeira de vingança nenhuma. Nós, meus irmãos, não vingamos ninguém. O que nós fazemos é justamente sermos o povo do perdão. O povo que perdoa 70 vezes 7. O povo que ouviu do seu próprio Deus, que agora
a cultura que está posta dentro da sociedade não é uma cultura de vingança, não é uma cultura de maldade, mas uma cultura de amor e de perdão. É bem verdade, meus irmãos, que eu e você, nós não conseguimos perdoar 70 vezes 7. A nossa vontade mesmo é deixar que o nosso coração de Lameque, que acha que o poderio está nas suas mãos, ele esteja em voga, ele esteja de maneira ativa e ele faça essa renovação cultural que tanto o nosso coração vingativo ele deseja. Mas a gente precisa entender duas coisas quando Jesus ele implementa essa cultura de perdão. Ele implementa uma cultura de perdão, meus irmãos, porque ele sabia que nós seríamos feridos. Ele sabia que nós seríamos vilipendiados, apesar do nosso desenvolvimento cultural. É por isso que em Cristo a gente encontra humildade, força e coragem para continuar participando de uma cultura, para continuar desenvolvendo produto cultural e verdade e bondade cultural nessa sociedade. Mas em Cristo a gente entende que a vingança que de alguma forma grita nos nossos corações, ela é silenciada pelo perdão que Ele empreendeu na própria cruz para todos nós. Por isso, meus irmãos, ser uma igreja engajada na renovação cultural é entendermos que, em primeiro lugar, essa falta de relevância que nós vemos da igreja evangélica brasileira na nossa sociedade, ela precisa ser substituída por uma consciência humilde, confiante e corajosa de que nós podemos contribuir para essa sociedade. Mas, ao mesmo tempo, se entendemos que a nossa sociedade, nas suas volições de bondade, ela continua com esse coração altivo do Lameque, a gente produz uma cultura totalmente alternativa, uma cultura de perdão, uma cultura de amor. O que isso tem a ver com você, mamãe? O que isso tem a ver com você que de alguma forma cria o seu filho todos os dias para ser alguém que glorifica a Deus e honra e serve a Deus? Você é receptáculo dessa cultura. Você de alguma maneira recebeu uma cultura totalmente redimida, que Ada e Zilá ouviram de Lameque. O testemunho que você ouviu é justamente um testemunho de confiança, de humildade e de coragem. É por isso que você não cria seus filhos para o mundo. É por isso que você cria seus filhos para Deus. Baixe sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te engrandecemos, porque se estamos aqui hoje, Deus, e se nos propomos a ser uma igreja engajada na renovação cultural, nós entendemos, Deus amado, que não estamos empreendendo nada mais do que o testemunho bíblico nos propõe. Nossa oração, Deus amado, é bem simples. Que haja humildade nos nossos corações, diante do desenvolvimento intelectual que nós empreendemos, não somente para essa igreja, mas nos nossos projetos pessoais. Que haja, Deus amado, confiança nos momentos em que nós lidamos no contexto dos nossos trabalhos, na nossa família, ou nos ambientes hostis que de alguma maneira nós transitamos. E que haja coragem, Deus, da nossa parte, em entendermos, Deus, que todos os nossos princípios e os nossos valores, eles não precisam ficar engavetados nos contextos dos nossos lares, e eles devem ser negociados quando nós estivermos transitando nas esquinas dessa cidade. Que haja coragem, Deus amado, para esse jovem que está na universidade, de se entender como alguém que é discípulo e maduro e engajado. Que haja coragem, Deus amado, para essa mãe, que às vezes com medo de perder o seu filho, negocia tantos valores. Que haja, Deus amado, confiança para essa família, Deus amado, que acha que está perdendo a relevância por ser cristão. Ah, Senhor, nos dá mais de Ti, da Sua graça, do Seu amor, para que essa igreja, Deus amado, seja uma igreja engajada na renovação cultural dessa cidade. Que nós, Deus amado, possamos receber com muita alegria e celebrar com muita alegria
todo desenvolvimento social, cultural, criativo, econômico que essa cidade ela produz, seja por cristãos ou não cristãos, mas que de alguma maneira, Deus amado, haja cautela em nós, porque sabemos, Deus amado, que a cultura que nós produzimos, ela é produzida diante de uma natureza que é caída, Pai. Que haja em nós, Deus amado, cautela, para rejeitar aquilo que precisa ser rejeitado, e sabedoria para redimir aquilo que precisa ser redimido. Por isso, Deus, dá discernimento a esse pai, a essa mãe, a esse jovem, Deus amado, que ainda está solteiro, a essa irmã, Deus amado, que às vezes vive essa vida solo, a essa família, Deus amado, seja ela de qual configuração for, que eles possam, Deus amado, receber discernimento do Senhor e serem bênçãos culturais para essa cidade. Ah, Senhor amado, que os nossos corações, Deus, que às vezes guiam essa cidade para lugares tortuosos, eles possam estar conformados para a sua palavra, para que de alguma maneira, Deus, sejamos agentes de renovação. Em último lugar, Deus, eu oro para essa igreja, que de alguma maneira, Deus amado, essa igreja possa ser uma bênção para Tatuapé e Zona Leste. Que nós não estejamos aqui, Deus amado, com uma postura altiva de apenas minar todos os recursos que essa cidade possa nos dar, mas que a gente possa atuar e agir para a prosperidade dessa cidade, para a paz dela, sabendo, Deus amado, que estamos num mundo exílico, que a grande cidade que o Senhor ainda vai colocar na sua plenitude, ela ainda não chegou, mas que possamos ser usados, Deus amado, para abençoar essa cidade. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.